conhecida como o câncer infantil. Em provas, geralmente de residência, de concurso, elas nunca chegarão como LLA. Elas vão perguntar, em relação ao câncer infantil, e por que ela recebe essa denominação? Porque é o câncer mais comum na infância e é a leucemia mais comum na infância. Portanto, por diversas vezes nas aulas, vocês vão me ver falar da criança. O que não quer dizer que adultos não tenham LLA, tá certo? Então tem sim. Só que a leucemia mais comum no adulto é a LMA, mas ela dá em qualquer faixa etária. Por isso, não pensem que isso não pode surgir um caso clínico lá na prova de vocês de um adulto ser LLA, tá? Aí imaginando que só dá em criança. Não só dá em criança, embora a aula toda a gente vá se reportar a essa situação, tá certo? Bom, nós sabemos que a leucemia ou as leucemias, elas são neoplasias malignas, resultantes da alteração clonal da estimicel. Então, o único clone doente vai gerar células doentes. E isso é importante porque tudo que você for escutar aqui, eu posso resumir na fisiopatologia. Então, se eu começar com você dizendo que na medula a estimicel, ou célula pluripotente, ou célula pluripotente, ou célula-mãe, de repente, com um defeito, ela começa a produzir blastos de leucemia linfóide aguda. Esses blastos começam a se acumular no osso da medula. E, de um modo geral, eu começo a sentir o quê? Não. Vamos lá. Ela está começando. Ela está começando. Então, eu começo a produzir muita célula, eu começo a sentir dor. Então, às vezes, começa por dor óssea. Beleza. Essas células, olha aí, fisiopatologia, e vocês já estarão me dando o quadro clínico, já entendendo o que está acontecendo. Essas células, elas começam a ocupar espaço, elas vão enchendo o osso e causando dor. Elas começam a ocupar espaço, elas começam a se alimentar dos nutrientes, nada mais vai para os outros setores. Toda ferro, vitamina B12, ácido fólico, proteína, tudo vai para fazer crescer essas células, para fazer dividir essas células. Então, ocupação de espaço, dando dor. Utilização dos nutrientes só para o seu próprio crescimento. E ela ainda faz pior, ela inibe a hematopoese. Não vai mais crescer nada, não vai ter mais nada aqui. Nessa situação, o que vai acontecer com o meu setor eritróide, o meu setor produtor de hemácias? Vai parar. E se vai parar, eu começo a ter anemia. O meu setor granulocítico, ele começa a parar. E se para, eu vou ter granulócitos, nos protege de vírus, bactérias, fungos, né? Junto com os linfócitos, também vão parar de existir. Só vai ter célula leucêmica. Então eu começo a ter infecção. E o meu setor megacariocítico também não vai funcionar, porque eu não deixo funcionar. Tudo é para o meu bem-estar, para a produção de divisões celulares daquele câncer. Então eu começo a ter sangramentos. Então vocês vão entender agora, iniciando, pensando na fisiopatologia, basicamente, o que acontece com uma criança, como ela chega no pronto-socorro para vocês. Extremamente pálida, cansada e indisposta, com dores ósseas, com febre, porque sinalizando infecção, e com o corpo manchadinho de manchas roxas. Vamos lá? Então, a leucemia linfóide aguda é uma neoplasia maligna resultante da proliferação clonal e acúmulo dessas células que exibem marcadores específicos em estágios de maturação dos linfóides. Vocês vão entender isso daqui a pouco.
esses blastos, ou células jovens, ou células imaturas, ou linfoblastos, se acumulam na medula óssea e passam a substituir a população normal daquela medula. Só vai produzir blasto. O que tem sagramento? Porque o setor megacariocítico para de ser produzido. Muito bem. Ela é a neoplasia mais frequente na infância. Se vocês forem, por exemplo, ao Hospital do Amor da Amazônia e estiverem na enfermaria de oncopediatria, se tiver 10 crianças internadas, 8 são LMA. 2 vai ser uma LMA, um linfoma, um vírus, um meduloblastoma, assim por diante, para você ver a quantidade de criança com LLA dentro de uma enfermaria de oncopediatria. Tá? Então, a LLA é a neoplasia mais frequente na infância, correspondendo a 30 a 35% dos casos de câncer neste segmento. E ela tem um pico de incidência. E esse pico de incidência, eu vou logo falar, esse pico de incidência também é importante para o prognóstico. O pico de maior incidência é de 2 a 5 anos. Então, as crianças que desenvolvem leucemia nessa faixa etária têm um prognóstico melhor. Antes de 1 ano de idade é mau prognóstico, e acima de 9 anos é mau prognóstico. Isso a gente, como hematologista, sabe que é importante. Se chega uma criança com menos de 1 ano com leucemia, a chance dela morrer vai ser muito grande. Se chegar uma criança com mais de 9 anos, a chance dela não responder igualmente ao tratamento também é importante. Então, vocês vão me ver falando de prognóstico, de fator de risco. A idade é um fator de risco. Então, de modo geral, a gente tem uma cura no mundo inteiro de 95% sem transplante de medula óssea. Mas isso vai cair se a idade for nesses extremos e assim outros prognósticos que vocês vão ver. Então, o pico de incidência ocorre entre 2 a 5 anos. Cair na praia não quero ninguém sabia. Sabia sim, né? De 2 a 5 anos. Vem sendo 4 vezes mais frequente que a leucemia mieloide aguda. Não quer dizer que a leucemia mieloide aguda não aconteça na criança, mas ela é mais comum na idade adulta. Por isso ela é 4 vezes mais comum na infância do que, por exemplo, a LMA. Por isso ela é conhecida como o câncer infantil. Etiologia, a gente falou um pouquinho sobre a fisiopatologia. Em relação à etiologia, a gente ainda não consegue compreender por que numa população, por exemplo, muitas crianças têm e outras crianças não. Por exemplo, quem mais tem leucemia linfóide aguda é a população humilde. Cara, mas por quê? Isso não quer dizer que a população do rico também não tem, porque tem mais condições. Então tem uma relação muito grande com desnutrição na infância, mas você não consegue provar isso, porque tem muita alteração genética, mas a incidência é maior. Se você tem anemia ferropriva, lembra que ela altera a imunidade? A primeira aula de anemias foi a anemia ferropriva, interfere nos linfócitos B, nos linfócitos T, entende? Então tem tudo isso que a gente não consegue muito entender essa etiologia. Então, claro que se uma mãe me pergunta, ele pode ter leucemia? Está numa desnutrição muito grande. Eu digo, qualquer um pode ter leucemia. Eu não preciso que ela fique apavorada, porque ela não teve condições de dar uma boa alimentação. Mas eu alerto de que é melhor mudar, porque as doenças graves vêm com a desnutrição. Mas eu digo que, porque um dia se essa criança tiver, ela vai se ocupar eternamente de que ela não teve condições financeiras de dar uma boa alimentação. Mas quando vem alguém que tem condições, eu dou uma assustadinha. Não come nada sobre hoje. Mãe, olha só, sabia que é incidência? Aí eu lasco. Ela tem condições de dar uma melhor alimentação, está fazendo o gostinho da criança, né? Não pode. Como mãe, você tem que entender que amor não significa dar besteira. Amor significa dizer, não, você tem que comer a carninha, a verdurinha, a frutinha.
né? E deixar a Coca-Cola e o skinny para depois. Tem mãe que entra no meu consultório, se ela soubesse a fera que está mugindo dentro de mim, a criança entra com Coca-Cola na mamadeira. Dá uma agonia. Tapa na cara da mesa. Ou então a criança vem comendo skinny. Aí eu digo skinny, mas eu estou na TPM. Skinny, mas já de cara. É mais fácil, né? Eu digo, a maçã também. É só trazer na bolsa, igual um skinny. Não, mas é mais fácil, né? Porque agrada mais fácil. Então vamos lá. A etiologia permanece desconhecida. Fatores de risco associados a esta patologia são, vocês vão ver a radiação ionizante presente tanto na aplasia, que eu falei na aula de aplasia de medula óssea, quanto nas leucemias, nos linfomas, mielomas. Essas radiações, principalmente na época da bomba de Hiroshima e Nagasaki, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, 1945, quando elas foram lançadas, as coisas pioraram depois disso. Muitas crianças, né, que saíram, né, dessa situação acabaram tendo LLA. Então, a radiação ionizante, principalmente quando a exposição ocorre durante a vida intrauterina ou durante a primeira infância, produtos que agora Israel, né, e essa briga, ou antes a Rússia, e essas brigas, e os bombardeios, essas coisas são ruins, e depois os médicos de lá vão ver essas consequências. Produtos químicos, nós falamos na aplasia de medula óssea, lembram, né? Os derivados do petróleo, né? Gasolina, thinner, né? Quem lida com tinta, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, o famoso Roundup. Vocês vão ver eu falar do Roundup em outras situações de leucemias e de linfomas, eles são perigosos. Imunodeficiências também são fatores leucemogênicos. Vocês conhecem a imunodeficiência adquirida? Qual é? Isso. A AIDS causa, pela imunodeficiência, 2 cânceres. Um é da minha área, que é o linfoma de Burkitt. Linfoma de alto grau de malignidade. Linfoma difuso de grandes células. E o outro é o sarcoma de Kaposi, chamado antigamente do câncer gay, porque quando começou a surgir a imunodeficiência adquirida, que a gente ainda não conhecia, a população gay de São Francisco começou a ter sarcoma de Kaposi, um câncer raro. E os médicos começaram a se apavorar com a quantidade de pacientes gays que estavam vindo com um câncer raro, chamado sarcoma de Kaposi. Então, naquela época, na década de 80, saindo de 70 para 80, começou o rumor do câncer gay. Quem já assistiu, né, o documentário da história da AIDS vai lembrar que eles eram conhecidos como o câncer gay. Era o sarcoma de Kaposi, que era raro e começou a ficar muito grande. Então vocês entendem, mas existem imunodeficiências congênitas também, como Wiskott-Aldrich, anemia de Fanconi, essas doenças como imunodeficiência hereditária também podem levar a essa situação. Anormalidades cromossômicas, olha o bebezinho de Down aqui, né? Que é a doença genética ou a alteração genética mais comum. Quem tem um bebezinho de Down sabe os riscos que corre essa criança de ter cardiopatia, de ter leucemia e de ter as várias complicações naquele corpinho decorrente de uma alteração genética no cromossomo. Então nós temos Down, Fanconi, Blue ou ataxia, que é uma doença neurológica. Tudo são doenças congênitas e claro, quem lida com essas doenças sabe que tem que ficar de olho nessa criancinha, porque pode acontecer. Os aspectos clínicos nós já citamos aqui, né? Porque nós já compreendemos o que está acontecendo naquela medula. Então, aproximadamente 2/3 das crianças apresentam sintomas inespecíficos. Isso acontece muito, por exemplo, de o reumatologista estar tratando de uma doença que seria a febre reumática ou a artrite reumatoide juvenil e descobrir que ela é minha. Ela tem câncer, ela tem leucemia linfóide aguda.
Ou é comum vir para nós como leucemia, suspeita de leucemia, você investigar, não descobrir nada e devolver, porque essa criança tem uma doença reumática. Porque os sintomas, não é que o reumatologista esteja errado ou cometeu algum erro médico, é que os sintomas são inespecíficos. Como vem com amidalite, dor articular e febre, o que acontece? A febre reumática. Aí você trata e a criança melhora, porque você tirou uma infecção, ainda está começando a proliferação, até que ela piora e não melhora mais. Aí levanta alegre, isso pode ser uma leucemia, tá certo? Então, 2/3, e daí, gente, é o pesar daquela mãe. Por quê? Porque a criança começou com sintomas inespecíficos, ela ficou em casa cuidando de uma gripe, de uma amidalite. A criança melhorou um pouquinho com anti-inflamatório, com antibiótico, levou no médico, voltou para casa. Então ela vai se culpar muito de não ter visto que as coisas estavam acontecendo. E eu sempre faço, sempre apaziguo nessa mãe, porque não queria ver tudo diferente, todo mundo passa por isso. Então vamos lá. 2/3 depois que caiu o quadro clínico de gripe, era uma leucemia, eu sabia, não sabe como gripe. Está aqui. 2/3 dos pacientes iniciam um quadro de leucemia linfóide aguda com sintomas inespecíficos. Geralmente, letargia, a criança não quer mais brincar. Ó, eu falo de criança, tá, gente? Porque é mais comum. Fadiga, ela corre um pouquinho, ela já fica cansada. Olha a dor óssea começando, mas aquela perna é dor de crescimento. Não é verdade? Que criança não teve dores nas pernas que não foi levada ao médico do postinho e o médico do postinho disse, isso é dor do crescimento. Quando vem para mim, eu faço toda a investigação. Pode ser dor do crescimento, mas eu tenho que pedir raio-x, provas reumáticas, marcadores de leucemia, tudo isso. Anemia falciforme, que também dá dores nas pernas. Letargia, fadiga, dores ósseas e perda do apetite por cerca de 4 semanas antes do diagnóstico. Ou seja, lá vem um retardo de 1 mês para que essa mãe acorde, ou esse médico do postinho acorde, para saber de que isso pode ser uma leucemia. Alguns casos já foram relatados com sintomas inespecíficos se arrastando por alguns meses. Você imagina quando a mãe vai levar verdadeiramente do especialista e recebe o diagnóstico de LLA. Ela vai se culpar uma vida. E ela não deveria. Não deveria. Porque o mau prognóstico não vem só dessa duração, vem de outras coisas. Então, eu não faço esse tipo de coisa. Por que não trouxe antes? Jamais. Entende? A vontade da gente é crer. Mas a gente não pode massacrar quem já está sofrendo. Entende? Ela vai chorar, ela vai dizer para você, eu deveria ter, não se preocupe, vai dar tudo certo, vamos fazer. Por que eu digo isso? Porque 95% da chance é cura. Então eu não estou mentindo. Eu não estou ludibriando ninguém. Eu estou realmente acreditando que nós estaremos nos 95%. Hoje eu já não trato LLA, porque desde que a oncopediatria do Hospital de Base foi levada para o Hospital do Amor, hoje a gente só diagnostica. Mas cuidei de muita criança. Inclusive eu tenho uma que está fazendo medicina. Uma não, tenho várias aí que estão fazendo medicina, tá? Estão curadinhas, né? Mas já tive crianças que tiveram 5 anos, aos 15 recaíram. Não é fácil. 10 anos depois, você está com LLA de novo. Bom, ok. O que foi que eu fiz? Eu mexi em alguma coisa? Mexi, né? A senhora falou uma parte que eu não peguei muito bem. A senhora falou que geralmente o diagnóstico dá a partir de umas 4 semanas, é isso? Sim. Que é o quando não, eles podem ficar com sintomas inespecíficos. 4 semanas ou alguns meses. Por que, meu filho? Quando começam as manchas roxas, ninguém tem dúvida.
paciente vai logo para o pronto-socorro. Nenhuma mãe vê o seu bebê escovar o dentinho e não sangrar e não parar de sangrar. Só que os sintomas inespecíficos são esses que vocês vão ver. É uma letargia, uma indisposição, uma inapetência, né? Então... Aí esses sintomas inespecíficos, por exemplo, tem mais ou menos é o quê? 4 semanas mais ou menos que eles se arrastam? Não. Isso é estatística. Já foi observado em 4. Mas às vezes a criança em uma semana está muito mal. Depende da agressividade da leucemia. Então isso não é fixo. Eu só vou ter um diagnóstico daqui a 4 semanas? Não. Talvez se ela tivesse acesso a um hemato, na primeira semana o hemato matava. Porque tem fígado, tem baço, vocês vão ver. Não é só os sintomas. Teria que ter examinado essa paciente para saber se é realmente sintoma específico. Pegou uma criança dessa, só pelo hemograma, já não consegui ver algum sinal de alerta, não? Depende, como eu disse, ela não vem tudo de uma vez. Se você tem uma criança com febre, dor articular, dor de garganta e anemia, isso é leucemia? Talvez não. Então não é bem. Agora, se você vê uma criança com febre, dor de garganta, inapetência, dor óssea de crescimento e o hemograma vem pancitopenia, isso é leucemia. Eu entender? Ou é uma das hipóteses que você tem que chamar o colega para junto com você diagnosticar. Então assim, depende. Tá? Como tudo na medicina não é matemática, se fosse tudo certo, o computador dá o diagnóstico. Você pode não ter blastos. Como assim? É assim. É assim, veja. No momento em que a proliferação da medula começa a cair as células, nesse momento, se eu vejo pancitopenia não extrema, uma anemia, uma leucopenia, uma baqueta baixa, mas não extrema, se eu for na medula eu dou um diagnóstico, mas ainda não tem blasto no sangue periférico. Ele ainda não ocupou todo o espaço para vazar. É isso que acontece, para fugir da medula e aparecer no sangue periférico. Então, às vezes, eu tive uma mãe que ela não acreditou. Ela foi com esses sintomas, o pediatra viu hepatosplenomegalia, mas o hemograma dela estava normal. Normal! Só que já tinha blasto. Muito estranho, eu acabei de dizer, né, que às vezes não tinha blasto no sangue periférico e ela ainda não estava pancitopênica. E por isso, quem viu o bioquímico, o biomédico farmacêutico, viu blastos e mandou ela, observação, procurar hematologista. Então, quando ela chegou, ela não acreditava. Por quê? Porque o hemograma estava normal, ela estava bem. Não é comum, entende? De modo geral, com o tempo, os blastos começam a encher a medula e ganhar o sangue periférico, tá? Mas, como eu disse, ela é estranha. Então, eu já tive um paciente sem nada. Ela é estranha. A Letícia é a minha paciente, que aos 5 anos teve esse tipo de leucemia. Hoje ela é formada, ela é fisioterapeuta. E ela me apresentou desse tipo, a mãezinha dela, não acreditava. Ela dizia, eu não posso estar com leucemia. Mais tarde, o meu hemograma está cheio, bora tratar. Fala com isso, com essa negação. Começar é hoje, tá? Mas eu vou ter como para ela se conscientizar da negação de que pode acontecer. Vamos lá. Os sintomas O sintoma mais frequente são aqueles relacionados à anemia. Então, aquela letargia, aquela inapetência, aquele cansaço, são relacionados à anemia. Então, astenia, mal-estar, redução da tolerância ao exercício, ou seja, uma criança que era super ativa, corria, descia, brincava, nadava, agora ela come um pouquinho e ela já se cansa, ela quer deitar, ela quer ficar quieta, se muda, né? Já não é uma criança que sorri, né? E claro, a palidez cortando o mucosa, né? Ou seja, vai se apresentar, porque às vezes aquela criança não tinha anemia, e até que a mãe perceba, porque para nós é fácil olhar e dizer, você tem
tem anemia, né? Porque nós estamos sendo treinados para isso. Mas a mãe às vezes não percebe. Quando percebe, que já é aquele lábio bem branquinho da criança, ela já tem 27, 28 de hematoma. Enquanto está nos 30 e pouquinho, ela não percebe. Principalmente a mãe de uma criança desnutrida que já tem uns 33, 34, ela não percebe. Em seguida dos sintomas, começa a baixar as plaquetas. Trombocitopenia, levando a petequias, equimoses, epistaxes, sangramento nas fezes, na urina. O que mais a gente vê é o sangramento de pele e de mucosa. Então os bebês chegam bem pintadinhos. Lembra que eu brincava de oncinha rasgada? É do mesmo jeito. Chega bem pintadinho e aí você já desconfia. É uma criança que você toca aqui, ela tenta tirar a sua mão, porque quando eu estou na suspeita, eu já dou aquele toque no osso da medula. Eu faço isso ou isso. Bom, façam isso em você, vocês vão ver que é desconfortável. Não é que dói, mas é desconfortável. E tem gente que sente que dói, né? Imagina quando tem expansão de clone leucêmico, quando eu faço isso, a criança pega no meu dedinho. Ela não quer, ela já chora, porque o osso está crescendo. Então, quando eu suspeito, logo já faço assim. E o outro sintoma que nós já falamos na fisiopatologia é a neutropenia, que é a febre e o foco infeccioso. Como a criança costuma ter portas de entrada bem típicas, geralmente infecções de vias aéreas superiores, as famosas IVAs, né, conhecidas como IVAs, então você imagina que elas vêm com febre, otite, faringite, até que isso baixa, vem pneumonia, vem sepsis, e às vezes chega nesse período de infecção muito grave e muito rápido, levando aquela criança a ter pneumonia. Olha o hemograma, vai internar com pneumonia, pancitopenia. Desconfia, palpa a barriga, está cheia de visceromegalia, linfonodomegalia, chama o hemato, isso pode ser uma leucemia. Hepatosplenomegalia ocorre em cerca de 2/3 do paciente. Não é pouco, é a maioria, mais da maioria dos bebês chegarão com hepatosplenomegalia, coisa que raramente você vai ver na LMA, que será a nossa próxima aula. Então, porque é um adulto, raramente você vê uma pontinha de baço. Aqui é quase que constante. Por isso, toda vez que uma criança interna e tem hepatosplenomegalia, o pediatra começa a ficar apavorado e quer chamar o hemato. Às vezes não é da gente, mas ele quer que a gente vá ver, porque hepatosplenomegalia numa criança com febre e com alterações no hemograma pode ser leucemia. Linfonodomegalias também é um achado comum, geralmente ela é generalizada e indolor. Vocês estão vendo que é uma doença que afeta os órgãos linfomatopoéticos, né? Então afeta, é de linfócitos a doença. Então afeta o linfonodo e afeta baço e fígado e afeta o osso, quando há lesões osteolíticas e dolorosas e assim por diante, mas afeta muito mais coisas que vocês vão ver. Esse é só a ponta do iceberg. Então, qual é o clássico? Febre, anemia, manchas roxas. Não é isso? Febre, palidez, manchas roxas. No exame físico, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia. Mielograma, LLA. Dorócia é um achado comum. 25 a 40% dos pacientes apresentam dorócia. E olha isso. Principalmente as crianças na primeira infância, de 2 a 5 anos. É a fase do crescimento ósseo, da dor do crescimento. Esses não é. Pode ser o primeiro sintoma. Por isso que eu falei, começa com hiperprodução da medula, fragilizando e doendo esse osso. Pode ser uma dor difusa nos membros superiores e inferiores. Vai pensar que é dor do crescimento. Pode ser lombalgia. Pode ser artralgia, porque infiltra as articulações. E uma recusa para deambular. Vocês lembram
que eu coloquei para vocês na anemia falciforme um quadro, né, de que a criança tinha muitas dores na síndrome mão-pé e não conseguia caminhar. De modo geral, a dor é tão intensa que a criança não consegue caminhar. Se a minha paciente fala que ela não consegue caminhar de tanta dor, isso não é dor de crescimento. Entende? Isso é dor de leucemia. E se eu não sei se ela tem anemia falciforme, eu ainda vou apostar também que possa ser anemia falciforme. Este sintoma pode ser confundido com o desconforto ósseo comumente atribuído à dor do crescimento na infância. Por isso, taxar que tudo é dor do crescimento não faz você um bom pediatra. Um bom pediatra, antes de dizer que se trata de uma dor de crescimento, se é uma dorzinha persistente, que a mãe dá remedinho e não melhora, e está constante, é melhor você fazer um de praxe. Raio-X para ver lesão osteolítica, provas de atividade inflamatória para doenças reumáticas e também uma eletroforese para anemia falciforme, né, nesse caso. E 2 marcadores de risco para leucemia, VHS, desidrogenase lática. E claro, hemograma, né, gente? Porque a mãe foi procurar você não pode passar a mão na cabeça e dizer, isso mesmo, acontece, toda criança é assim mesmo, isso é todo crescimento. Vai ter problema no futuro. Infiltração leucêmica do sistema nervoso central. Isso é mau prognóstico. Se as células saíram da medula, vejam, se eu dou um diagnóstico e não tem célula no sangue periférico, excelente prognóstico. Se eu já dou um diagnóstico com as células no sangue periférico, ganharam a barreira hematoencefálica, vai sobrar uma célula que vai recair. Então, ganhar a barreira, vencer a barreira hematoencefálica e fazer neuroleucemia é mau prognóstico. Porque é difícil esterilizar. É bem difícil. A gente faz quimioterapia intratecal na tentativa de esterilizar. E é comum a recaída ser só no sistema nervoso. Uma célula começou a se dividir de novo. E ainda não tem nada aqui para baixo. Mas já é uma recaída. Então, a infiltração leucêmica no sistema nervoso central ocorre por via hematogênica ou por extensão das medulas da calota craniana já no momento das meninges. Os sintomas e sinais são decorrentes do aumento da pressão intracraniana. Esse aumento levará à síndrome da hipertensão intracraniana. Qual é a tríade da síndrome de hipertensão intracraniana? Isso. Dor de cabeça, vômitos em jato, só que na literatura geralmente vem precedido de náuseas, então não afaste o seu diagnóstico pensando que é vômitos em jato, na grande maioria das vezes vem precedido de náuseas. E oi? É tudo isso, só que é o quê? Distúrbio visual. O distúrbio visual pode ser qualquer coisa, desde hemorragias levando, né, até o aumento da pressão comprimindo o nervo óptico, e sim, eu posso ter estrabismo, por infiltração e estrabismo. Mas a tríade é, vamos lá, tá certinho, eu falei pra mim que tá certinho estrabismo, mas não é. A tríade é dor de cabeça, náuseas e vômitos ou vômitos em jato e distúrbio visual, que vai desde pequenas coisas, visão turva, até estrabismo ou cegueira. Então, o aumento da pressão intracraniana começa com cefaleia, náuseas e vômitos, letargia e irritabilidade. Papiledema e geralmente segue sem rigidez de nuca, porque isso não é meningite. Isso é infiltração leucêmica. Não vai ter a rigidez de nuca. Mas eu digo, se você pegar uma criança já nessa fase de
neuroleucemia é você desconfiar, pescoço molinho, mas está com todas as características do síndrome de hipertensão intracraniana. Os nervos cranianos podem ser envolvidos, sendo o mais frequente o sétimo, o terceiro, o quarto e o sexto. Ainda lembram disso? Exatamente. Os que dão os movimentos, quarto e terceiro, são os que dão o movimento, daí nos traduz no que ela falou, mas o coclear também é envolvido, então a criança pode ter até tom. E vamos seguindo, porque ela vai infiltrando tudo. E se você não der esse diagnóstico, a criança chega mal. Envolvimento dos testículos pela leucemia, isso é infiltração leucêmica. Ou a recaída começa aqui, sabe? Você vê, doutora, tá vendo? Ele tá bem, vem na consulta. Mas, doutora, o novinho dele tá maior. Eu digo, meu Deus. Isso é recaída. Envolvimento testicular apresenta-se como aumento indolor do testículo. Os rins, olha o tamanho desse rim, olha o tamanho desse rim. Infiltração leucêmica. Ou o que a gente chama síndrome da lise tumoral. É tanta célula sendo dividida e entrando em apoptose que o produto final da fragmentação do núcleo, a piquinólise, é proteína, né? Então essa piquinólise, o produto final da tua carne é o ácido úrico. Então, o produto final dessa proteína, que é o próprio núcleo, é o ácido úrico. Então, há tanto ácido úrico que ele obstrui o rim e você entra em falência renal, chamado síndrome da lise tumoral, insuficiência ou cristais de ácido úrico. Então, os rins geralmente estão aumentados no diagnóstico da LLA, porém sem perda de sua função, exceto quando há a nefropatia pelo ácido úrico, aí a perda da função renal, complicando aquela criança, porque às vezes vai precisar de hemodiálise. Vamos seguir. E a criança pode chegar a você com uma volumosa massa no mediastino. Era para ser assim o mediastino, bem fininho, com coraçãozinho de gota, a transparência, e ele vem assim. Geralmente, o envolvimento do mediastino com muita massa, muita falta de ar, é por LLA do tipo T de terrível. A gente brinca, LLA-B de bom prognóstico, LLA-T de terrível. Eu tive um pacientezinho, uma história bem triste, porque ela era enfermeira, ela adotou esse neném, não conseguia ter neném, ela adotou o neném. Aos 5 anos de idade, aquele bebê fofinho começou a ter falta de ar, foi tirado um raio-x, foi visto a massa, foi chamada a hemato, a gente fez, eu fiz o IEL, eu dei o diagnóstico, ela não tratou aqui, eu tinha um Unimed, ela foi para fora, tratou tudo em São Paulo, um grande centro bacana, maravilhoso, o bebê recebeu alta 2 anos depois, voltou para mim, para eu continuar a acompanhar essa criança. Quando ela veio, alguns meses depois de ter voltado, né, de São Paulo, né, ela veio e eu digo assim, então vamos fazer os examezinhos e vamos pedir um raio-x de pulmão para dar uma olhadinha para ter como parâmetro daqui para diante. E o raio-x veio massa mediastina, começando. E ela quase não acreditou que alguns meses depois de ter recebido alta, no tratamento a criança recaiu e morreu em São Paulo. E para ela, claro, foi devastador, porque era um bebê muito querido. E quando ele estava no auge da sua angústia para ir embora e a mãe chorando, ele falou, mamãe, eu estou bem, não chore. Eu estou bem. E partiu como um anjinho mesmo, segundo ela, ele partiu sem sofrimento e ainda acalentando aquela mãe. Ele estaria partindo bem. A massa mediastinal está presente quase exclusivamente nos casos de LLAT, podendo ser acompanhado de derrame pleural. Esses pacientes também evoluem com síndrome de veia cava superior, entende, né? Porque há compressões. Então vai começar a ter síndrome de veia cava superior, que aí começa a ter a insuficiência respiratória, a ter dificuldade de retornos venosos e edema nessa região. Bom, em relação
ao sistema gastrointestinal, vejam como ela é terrível, os pacientes costumam ter monilias. Então, com relação ao sistema gastrointestinal, a monilias da cavidade oral é comum ao diagnóstico. Então, criança chega com monilha, demonstrando a sua imunodeficiência por falta de proliferação de células normais e por infiltração de células leucémicas. Nas hemorragias, as petequias podem surgir em outros locais, como por exemplo, na língua, com aquelas bolhas de sangue, no palato, molha as petequias, mas podem vir também as hemorragias, as úlceras nas bocas são frequentes, e as infecções bacterianas, fúngicas e virais. Por isso que no início elas costumam ter a amidalite, porque ali está cheio, né? E também tem o cloroma. A criança chega a tanta infiltração que às vezes coloca os olhos para fora. Vocês estão vendo o quanto que esse bebê está com os olhos inchados. Então, a isso nós chamamos de cloroma. As alterações oculares são encontradas em mais de 1/3 das crianças de LLA recém-diagnosticadas. Olha, bem inchadinho, né? Todas as estruturas oculares podem ser acometidas e pode ter descolamento de retina, hemorragia intrarretiniana, paralisia dos nervos, papilodema, aquilo que vocês viram por infiltração, também pode ser local, ou seja, infiltração do nervo óptico. Envolvimento pulmonar e cardíaco é raro, mas você pode ter uma criança que vai apresentar, aqui vocês estão vendo uma foto de uma tomografia, aqui o coração e aqui o imenso derrame pericárdico. Estão vendo o coração daqui e o imenso derrame pericárdico. Isso tudo é água fazendo tamponamento cardíaco. Você tem que drenar uma criança com plaqueta baixa, é bem desesperador, porque pode piorar esse sangramento. O derrame pericárdico ocorre em 1/3 dos casos de quem? Da LLA terrível. Ela é que é a mais desgraçada. E ainda pode infiltrar a pele, gente. Olha aí. Tudo é devastador. Os ossos, as articulações, a hepatosplenomegalia, a nefropatia, né, a hemorragias do tubo digestivo, pulmão, coração, cérebro, olho, tudo vai sendo envolvido. E eu estou apresentando novamente aqui a pele, né, porque cada sangramento que faz uma equimose, né, uma petequia, leva células para a pele. Então, isso pode dar essas características dessas lesões no flose, elas são essas pápulas. Tudo isso, se você biopsiar, é célula de leucemia. Então, paciente, a pele raramente é acometida, porém pode haver proliferação dos linfoblastos nos locais de sangramento intradérmico e na leucemia congênita, que são as criancinhas que já nascem com leucemia. Olha que louco. Já nasce. Em menos de 30 dias ela já está péssima. O prognóstico é ruim. Pode haver infiltração cutânea em cerca de 50% dos neonatos, ou seja, de quem nasce com leucemia congênita. Bom, o diagnóstico diferencial, né, a gente se antecipou ali, já dá para vocês terem uma noção. Porque quando eu começo a ter proliferação aqui, ocupação de espaço para a produção dos outros setores, no meu sangue periférico eu vou ter o quê? Pancitopenia, tá certinho, anemia, plaqueta baixa, não é verdade? Então, quando eu pego uma criança nessa situação e eu tenho pancitopenia, é claro que pancitopenia é mandatório eu ir no mielograma. É uma exigência, eu tenho que ir no mielograma. Porque o mielograma, ele é o divisor de águas. Vou fazer vocês entenderem. Se eu tenho pancitopenia, o
que pode ser igual a aplasia, ou seja, eu sou previamente rígida e de repente a minha medula parou de funcionar, pancitopenia. Ou uma leucemia, eu estou com sintomas gripais, dores articulares, no sangue, pancitopenia. Então, o meu mielograma, ele é divisor de águas. Por quê? Porque se eu tenho pancitopenia, eu vou na medula. Se a medula estiver infiltrada de blastos, eu já tenho um diagnóstico. Se trata de uma leucemia. Se a medula tiver infiltração de células metastáticas, né, de outro tumor, eu também vou achar metástase. Se essa medula estiver vazia, eu tenho aplasia de medula óssea. E se essa medula estiver normal, o que tá? Oi? Nunca dará pancitopenia? Preste atenção. Não e sim, não. E sim, depois. Se eu tenho, preste atenção, se a minha medula está cheia, está normal, e eu estou mandando sangue ou células para o periférico, e eu não encontro, é como uma guerra. Aqui é o QG. Primeira Guerra Mundial, que hoje é só uma bombinha. Primeira Guerra Mundial, eu vou mandar meus soldadinhos, né? O sangue periférico liga de cara, estou perdendo aqui a batalha. Tem uma infecção aqui que está destruindo tudo. Tá bom, vou mandar meus soldados. Eu boto os soldados dentro do carro e mando. Aí não demora muito, gente, cadê os soldados? Não chegaram. O que aconteceu com os soldados? Foram mortos? Isso, hemólise. Anemia hemolítica autoimune, síndrome de Evans. Lembra disso? Tudo conectado. O raciocínio é bem claro. Eu estou destruindo as minhas células. Eu estou pancitopênico por anemia hemolítica autoimune, associada à púrpura trombocitopênica autoimune e à granulocitopenia autoimune. Eu tenho síndrome de... Ou não, eu mandei os soldados. E eles não foram mortos, eles foram sequestrados. Então a causa da minha pancitopenia é de que doença mais comum? Síndrome de hipertensão portal, cirrose hepática. Entendem por que o mielo é mais importante nesse momento? Porque ele é meu divisor de águas. Sempre que eu tiver pancitopênico, o meu mielo é meu divisor de águas. Então nós vamos. Eu fui na medula e ela está vazia. Então eu tenho anemia plástica, seja congênita, Fanconi, seja adquirida, que é a maioria. Não. Eu fui na medula, perdão, e a medula está normal. Mas eu encontrei uns monócitos um pouco ativados, mas ela está normal. Então eu tenho mononucleose infecciosa que cursa com hepatosplenomegalia, linfonodomegalia. Eu tenho ciclomegalovirose que cursa com esplenomegalia e cursa com hepatosplenomegalia. Então eu tenho uma infecção, hepatosplenomegalia e linfonodomegalia, mas eu estou diante de uma infecção viral. A minha medula está normal. Vou na minha medula e eu encontro leishmania, toxocaracanis, histoplasma, aspergilo, tudo eu encontro na medula. Por isso, no final do meu mielograma, quando eu libero o resultado para um colega ou para o próprio paciente, tem lá, observação, não foram encontrados parasitas ou células estranhas ao ambiente medular. Células estranhas são as metástases de câncer que dão metástase. O mais comum é no homem próstata, dá metástase óssea, pega logo a minha medula, que está aqui, por proximidade, e na mulher, mama, que também já pega logo, a metástase vai para a medula, e nos dois pacientes, também dá muita metástase óssea. Então, eu acabo. E como é que eu fui parar nessa jogada de leishmaniose? Vou contar o caso de uma criança. A criança internou para pediatria. Febre, pancitopenia, hepatosplenomegalia. É uma leucemia? É provável. É verdade? A criança pequena, 3, 4 anos, o pediatra pede parecer. Perfeito. Normal, aceito o parecer, está perfeito. Faço
é mandatório. Medula, normal. Devolva a criança. Ó, não tem nada na medula, você vai investigar a infecção. E retira. Algumas semanas depois, o Paulo César, só existiam nós dois aqui, cai no parecer dele. A pediatra pede de novo, a criança está mal. A criança está muito mal e ela não conseguiu dizer o que a criança tem. Paulo César vai lá, a pediatra não conta que a criança já fez mielo, né? Fica caladinha e ela é submetida novamente a um mielograma. O doutor Paulo César não encontrou nada, devolveu a criança. Volta para mim o parecer, porque a cada 15 dias, lá a pediatra me chama. Eu digo, querida, eu não vou mais fazer mielo, você tem que investigar. Eu não vou ficar com essa criança, ela não é minha. Isso é o meu sangue. Eu digo, então deixa ela comigo. Então quer me passar a criança? Deixa comigo. E aí eu fui coletar a anamnésia, né? A mãe me diz assim, eu digo, doenças, né? A mãe me diz, a gente queixa principal, identificação. De onde vem? Nós viemos do Ceará. Nós estamos aqui tem 30 dias. Somos do Ceará. Nós estamos aqui há 30 dias. E quando eu perguntei doenças na família, a mãe me disse, eu tratei de manhosa há 3 meses atrás. Manhosa é a leishmaniose. Olha, manhosa. Cara, essa criança tem leishmaniose, a chance é grande. A mãe há 3 meses e ela está nessa situação. E aí, ligo para a infecto. Cara, eu estou com uma criança que provavelmente leishmaniose. Eu não tenho nada na medula. Eu pedi para o pediatra puncionar o baço. O Brasil é quem tem mais experiência de puncionar o baço para dar diagnóstico. E eu cheguei para o coleguinha e disse, nem pensar, se esse baço rompeu, eu não quero conversar com isso. Fui no segundo cirurgião pediatra, não faço nada. Mas o brasileiro é que tem, mas eles, eu não. E não quis fazer. Então só me restou a sorologia. Eu vendi sorologia para leishmaniose, paguei, porque a mãe era pobre, paguei no bom laboratório, IgG e IgM veio positivo. Então eu ligo para a infecto, eu estou com uma criança assim assado, que na medula não tem nada, no baço não tem nada, só tem sorologia. Não posso liberar o glucantine, não é assim que se dá o diagnóstico. Eu digo, como meu querido, a criança está morrendo, ela nem levantou mais hoje para comer. Eu preciso do glucantine. A mãe teve, eu comecei. Quando eu começo a ficar com raiva, eu começo a aumentar a minha voz. E ela vai ficando com raiva. Aí eu digo assim, só que quando eu ligo com o colega, eu vou armada, porque eu já conheço, entende? Se o diagnóstico é difícil e o protocolo resta, eu fui na página do Ministério da Saúde. E lá dizia o seguinte, numa observação, quando o diagnóstico de leishmaniose não é dado pela medula, não foi possível realizar a biópsia do baço, a sorologia serve para início de tratamento. Cara, eu disse para ela, não posso mandar ele de boia. Na página do Ministério da Saúde, está lá assim. Eu vou verificar e te ligo. Aí ela ligou, ela só disse isso. Estou enviando o glucantine. Quase que eu digo, foi ler, né? Foi na página, né? Mas, gente, foi tirar com a mão essa criança. Ela ia morrer naquele dia. Ela ia morrer. Porque ela não estava, mas nem reagindo. Porque não tem nada que você fizesse. E aí começou o tratamento. 48 horas, essa criança começou a comer. Não, eu não sou o bambam. Não sou a fodaça. Não sou. Eu só sou muito preocupada. Então a gente vai ler. Quando a gente não consegue ajuda, a gente vai ler. Não sou isso que vocês acham e admiram. Não sou. Eu só sou preocupada. Aquela criança estava sob a minha supervisão. Ninguém quis. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E o que me salvou? Já que eu sou professora de semiologia. Uma boa anamnese. Porque quem devia saber disso, quem era? O pediatra. Entende? Então eu não sou o portador. Eu só sou mais responsável, talvez, me importe mais com o ser humano, talvez, do que o pediatra que me empurrou a criança e não era minha. Era uma criança do pediatra. Não era, eu sei. E eu cuidei da criança até o final e dei alta com ela com 40 de hematócrito,
plaquetas normais, o bacilo evoluiu, era um bacilo, a fígado evoluiu e ela saiu sorridente. E eu, com certeza, ganhei um pontinho no céu. Porque muito cabelo branco foi eu estudando o que estava acontecendo. Essa criança não fez manifestação de Leishmaniose? Você já estudou leishmaniose? Então, cuidado. Existe leishmaniose tegumentar, e existe leishmaniose sistêmica. Vai dar baço, vai dar fibra. Bom, artrite reumatoide juvenil ou febre reumática, nós falamos desse diagnóstico que muitas vezes essas crianças param na mão do reumatologista. O reumatologista não está errado, o quadro se parece, vocês viram semanas ou meses simulando um quadro reumático, até que aquilo não melhora, o pediatra pede ajuda, o reumático, né? Reação leucemóide na coqueluche, na sepsis, isso tudo da pancitopenia, o paciente pode ter hepatosplenomegalia e é só uma infecção muito grave, e a púrpura trombocitopênica idiopática, porque chega toda pintadinha, às vezes confundindo, o paciente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Os achados laboratoriais, como tudo começa com hemograma, às vezes ele é a primeira, né, porta de entrada para o seu diagnóstico como pediatra, como clínico geral. E a gente já falou sobre isso no hemograma, vocês já me falaram, vai ter anemia, vai ter trombocitopenia, vai ter leucopenia, ou às vezes não vai ter nada disso, às vezes já vai ter blasto, aí fica fácil o diagnóstico. Vou repetir. Tem blasto, tem célula imatura, Eu não estou dizendo que tipo, porque vocês nem estarão habilitados a dizer que tipo, porque não tem elo na hora, nem imunofenotipagem. Mas você, como um bom médico, olhou, tem blasto e isso é leucemia. Pareceu paciente com suspeita de leucemia. Não importa se aguda, se crônica, é uma leucemia. E se não é, está virando, porque a mielodisplasia acaba virando leucemia. A anemia refratária acaba virando leucemia e começa apresentando blasto. Então, cerca de 90% dos pacientes com LLA apresentam alterações ao hemograma. Vou repetir. Cerca de 90% apresentam alterações ao hemograma. Logo, 10%. Coisa rara. Hemograma normal já com crânios. Anemia geralmente normo. Leucocitose, na maioria dos casos, quando a medula já empurra essas células para o periférico, ou neutropenia. Trombocitopenia inferior a 100 mil, por isso que às vezes o pediatra não percebe o reumato, né, que está com um pouquinho de trombocitose, mas a gente tem inferior a 100 mil, é comum, e cerca de 5% dos casos cursa com leucopenia menor que 2 mil, que vai caracterizar a pancitopenia, tá, gente? Às vezes chega já com leucocitose e células blásticas. Então, às vezes vem com 100 mil leucócitos e eu não faço nem miel. Eu puxo do sangue periférico, olho as células e faço imunofenotipagem, porque o que tem na medula já está no sangue periférico, tá? Então, a gente pode também ter essa conduta de nem pedir, né, o sangue periférico mesmo já voltar no diagnóstico. E você vai ter, às vezes, leucopenia sem linfoblastos detectável, é a fase da pancitopenia. Só parou de produzir. Quando começar a subir o leucócito, começa a aparecer as células blásticas. O exame de sangue periférico vai demonstrar, então, a presença do linfoblasto na maioria dos pacientes. É raro chegar para a gente na fase ideal, né? Que é a fase pancitopênica, a medula está cheia, ainda não vazou nenhuma célula que ganhasse o sistema nervoso. Mas a maioria já vem com blasto. Se já vem com blasto, pode ter neuroleucemia. Então vamos lá? Eu estou produzindo um monte de célula aqui. De repente, para de produzir os outros setores. Pancitopenia no sangue periférico. Só que aqui eu vou ocupando espaço e chega um momento que o inquilino não tem mais espaço. Então eu vou ganhar o sangue periférico. Então, quando as células leucêmicas ganham o sangue
sangue periférico, aumenta o leucócito, apenas o leucócito no sangue periférico. Então, eu vou ter leucocitose com linfoblastos. 30, 40, 50% de linfoblastos. Bom, o diagnóstico definitivo baseia-se, claro, no exame de mielograma. Ele vai dizer se é leucemia. Hoje não dizemos mais se é T ou B, tem que pedir a imunofenotipagem, mas ele já define, é uma leucemia, tá certo? Claro, com a experiência que a gente tem, a gente diz, isso é uma LLA. Criança, todos os critérios eu já posso apostar LLA, mas eu vou ter que fazer o confirmatório. Se é um adulto, eu posso apostar LLA, mas eu vou ter que fazer o confirmatório. Então essas são as células da medula, bonita, cheia de coisas, de células de formas variadas, e aqui só blasto. Então tem a mesma aparência, não tem mais riquezas de forma, né? Olha isso, feijãozinho, segmentado, velócito, melócito, linfócito, né? Bastões, tá cheio, aqui não tem nada, aqui só tem blasto. Não, no mielograma não tem uma característica desse tipo. Talvez você esteja confundindo com os linfomas. No mielograma, o que você vai ver são vários nucleus. 1, 2, 3, 4. Isso é um blasto. Porque existe um mieloblasto, que é normal, e um linfoblasto, que é normal. Só um nucleu. Olha aqui. Vários nucleus. Olha. Isso, olha esses nucleus aberrantes aqui. Olha o tamanho. Você identifica de longe o nucleu, tá vendo? Olha o tamanho. De modo geral, olha aí. Isso aqui é um mieloblasto. Ele não tem a aparência desse. Vamos lá. Mielograma nós já vimos, né? Como é que faz, né? Vem no osso, faz a biópsia, faz o mielograma, puxa sangue, faz laminazinhas, leva no microscópio, eu colo a lâmina, boto o óleo de imersão e eu vou ver os meus blastos. Outros achados, vocês entendem, é claro que isso daqui, isso é o que você vai pedir de internação, né? Ácido úrico é importante, por conta da síndrome da lise tumoral. Cálcio é importante, porque se eu estou corroendo o osso, infiltrando o osso, de modo geral eu tenho AP, cálcio alto, fósforo, potássio, tudo que está dentro daquela célula está sendo destruído, vai aumentar. Acidose, redução dos níveis de imunoglobulina, é um paciente imunossuprimido, não vai ter plasmose suficiente para produzir imunoglobulina. Tem muita desidrogenase lática, que também reflete a carga tumoral. A desidrogenase lática, vocês já viram a desidrogenase lática sendo pedida em algumas doenças. Quais? Anemia hemolítica? Sim, fora as hematológicas. Exatamente, dentro da hemácia tem desidrogenase lática. Fígado, desidrogenase lática. Coração, infarto, desidrogenase lática aumentada. Entendeu que ela não é uma enzima específica da hemato, mas as células da medula têm muito desidrogenase lática, tem muito essa enzima. Então, por isso que o hematologista, quando você vai para mim, mesmo para uma consulta de anemia, eu vou estar pedindo desidrogenase lática. E na suspeita de linfoma, leucemia e mieloma, isso é muito alto. Então, é uma suspeita indireta de que está acontecendo essa situação. Só para vocês entenderem, ela não é específica da medula. Ela tem na medula, ela tem no tecido hepático, ela tem no tecido cardíaco, ela tem no intestino, ela tem no cérebro, mas ela é muito usada pela hematologia. São dois marcadores que a gente usa muito: o VHS, velocidade de hemossedimentação, e a desidrogenase lática. Uma vez que você falou que essa medula, essa questão do ferro, aí por que o cálcio
posso colocar essa parte? Não. Aí já é diferente. Aqui está dentro da célula, vai ser liberado. Lembre-se que está cheio de células, só que a célula não são mas elas têm as mesmas propriedades de uma célula normal. Entende? E outra, você pensando assim, só para você entender, o fato de consumir não quer dizer que você vai chegar com todas as vitaminas baixas. Porque para consumir a tua vitamina B12 leva quanto tempo? 1 a 2 anos. Então não é uma leucemia aguda que vai apresentar você com uma vitamina B12 baixa, porque o estoque é grande, tá? Do ferro é a mesma coisa, só se você já era uma criança desnutrida, não tinha ferro, o ferro vai vir muito baixo. Lembrando que por ser uma doença inflamatória, a ferritina deve vir, tá? Então isso tudo é confuso, mas é só para você entender. A ferro e fogo. O cálcio vai estar alto por conta do osso que está sendo infiltrado. O ácido úrico vai estar alto por conta da síndrome da lise do tumor. Entendeu? Então essas coisas é porque dentro das células estão entrando em apoptose e tem muitos esses eletrólitos. Mas não necessariamente que consumiu e não tem mais para ninguém. Não, tem para as células. E vai estar grande aqui. Bom, fazemos o mielograma, vimos que tem leucemia, partimos para a imunofenotipagem. Geralmente, quando a gente tem suspeita, a gente faz no mesmo momento. Eu puxo uma quantidade grande, boto nos tubos de imunofenotipagem, mando para o laboratório. E dali, da gotinha, eu faço 2 pedaços. Geralmente é tudo no mesmo momento, tá certo? Então, a imunofenotipagem, qual é o objetivo? Dizer se isso é mieloide, LMA, leucemia mieloide aguda, se isso é linfóide, LLA, se isso é difenotípica, LMA e LLA, ou é trifenotípica, fenotípica. Blastos mieloides, blastos linfóides B, blastos linfóides T. Elas são raras, mas acontece. Então a imunofenotipagem vai me dizer, é uma LLAB, é uma LLAT, ou não é LLA, é LLA, tá? Então por isso hoje nada mais sai sem a expressão desses antígenos na superfície, na diferenciação das células. Então antigamente, antes do advento da imunofenotipagem, nós só contávamos com a citologia, tá dizendo? Os tratamentos seriam diferentes? Sim, são diferentes. Vocês vão ver. Aqui é imunofenotipagem. Não se preocupe, eu não vou pedir. Isso é coisa de irmã, tá certo? Ou eu vou pedir. O LLA B19 positivo. É B ou B? B. Tá vendo como sabe? Vou pedir. O pessoal chutou. Não vou pedir. Tá? Coisa para nós, hematologista. Então aqui é como veio o padrão de imunofenotipagem, tá, gente? A gente dosa os marcadores mais comuns para aquelas linhagens que ela vai dizer se é T, se é D, se é bifenotípica, trifenotípica, ou não é específica, às vezes acontece. E aqui é só um sumário, né, para vocês entenderem, né? CD19 positivo, CD10 negativo, aí a gente sabe que é um prolinfócito, linfócito comum, pré, beta. Só se eu fosse do mal. Ela é mal, mas não é o seu caso, não. A senhora pode até tentar, mas não vai conseguir. Análise citogenética, nós pedimos também. Então, de um modo geral, a suspeita da criança, né? Ela chega para mim, ela tem plástico no sangue periférico. Se tem muito plástico, 100 mil leucócitos, eu faço tudo isso do sangue periférico. Não precisa não, está cheio do sangue. Vamos supor que tem 10 mil, já tem plástico, então eu vou fazer numa mesma tirada de sangue, porque isso dói, é uma criança, mesmo assim, eu vou fazer meus pedaços, vou botar tudo para imunofenotipagem e tudo para citogenética. Vai embora. Enquanto a gente espera, geralmente 48 horas, a imunofenotipagem, no máximo 72 horas já está mostrando, a gente já não está preparado. Então,
citogenética das células leucêmicas através do bandeamento cromossômico, que é importante no diagnóstico e no prognóstico. Só para complicar um pouco mais vocês. Existe LLA, cromossoma Filadélfia positivo. O cromossoma, que é da citogenética. O cromossoma Filadélfia positivo é da LMC. Ou seja, nós tratamos no ano passado, antes do advento da citogenética, crianças que não melhoravam. Por quê? Porque tinha um componente mieloide de LMC envolvendo. Então hoje tem a LLA, cromossoma Filadélfia positivo. Por isso que ela é importante ao diagnóstico, porque eu tenho que saber se é positivo ou negativo, e ao prognóstico. Quanto mais alterações citogenéticas, mais difícil a célula responde ou se abre ao quimioterápico. Tem algumas que são benignas, tem outras que são terríveis. Podem tirar foto que eu vou pedir. Brincadeira, também não vou pedir. Então, a translocação 922 é a do cromossoma Filadélfia. Então, a gente tem que pedir a citogenética para afastar se tem um componente mieloide envolvido e fazer o tratamento como se fosse LMC. Vocês vão ter a aula de LMC, vocês vão entender melhor isso daqui. Então, nós temos aqui várias translocações, deleções. Então, isso tudo faz com que você possa ter um prognóstico para essa paciente. Entende? Então, por exemplo, a translocação é na L1, L2, entendeu? É uma pré-beta, é até bom diagnóstico. Então, as citogenéticas são para diagnóstico e prognóstico dessa doença. Tem. Você vai tratar o cromossoma Filadélfia. Tem remedinho que reverte tudo. Excelente. Não fale mal do cromossoma Filadélfia. O diagnóstico das letras, eu entendi, porque até uns 15 anos atrás a LMC não tinha tratamento. Hoje a gente reverte o cromossoma Filadélfia para a normalidade. Diagnóstico das leucemias agudas baseia-se nos resultados, então, da análise morfológica ou citológica, tá? Do mielograma, da imunofenotipagem, do perfil imunofenotípico e da citogenética. Então, quando eu tenho tudo isso junto, eu dou um diagnóstico e um prognóstico para aquela mãe ou para aquela família, se esse bebê vai responder bem ou não à quimioterapia. Bom, tem importância na decisão terapêutica, no prognóstico e na padronização dos estudos científicos. Todas essas três, tá? Tanto no diagnóstico, que pode ter Filadélfia, quanto no prognóstico, saber se vai responder ou não aquilo, vai recair, tudo isso é importante, e também nos estudos. Então aqui são blastos de leucemia. Olha como ele sempre se parece, né? Olha o tamanho desse nucleolo. Olha quantos nucleus tem essa célula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá vendo? São nucleus abertos. Olha esse nucleo, bem grandão. Bom, as leucemias são classificadas em 3. LLA, L1, geralmente tem escasso citoplasma. LLA, L2, tem um citoplasma mais abundante. E LLA, L3, ele tem vacúolos no citoplasma. Lembrando, né, que antes do advento da imunofenotipagem, a gente só contava com a morfologia. E aí a gente ia tratar L1, L2 e L3 de maneiras diferentes. Então, a classificação FAB, franco-americana britânico, classifica essa leucemia em L1, L2 e L3. Eles basearam tanto na coloração de sangue periférico, no aspirado e na biópsia. É um estudo grande, né? Década de 50, né? Fazendo, então, a classificação para tentar nortear melhor o diagnóstico. E é isso que nós temos. Blastos com escasso citoplasma, olha, quase você não vê, tá aqui um pouquinho, tá vendo? Então, são blastos com escasso citoplasma, LLA, L1. Blastos com citoplasma mais abundante, cromatina com muitos nucleus, estão vendo, né? Bastante nucleus aberrantes,
LLA L2. A LLA L2 confunde com a LLA L1. Por isso, no passado, década de 60, 70, a gente tratou errado. Porque não tinha essas coisas, né? Só tinha isso. Vai fazer o quê? E a L3 com esses vacúolos chamados de chão estrelado. Tá vendo? É uma citologia linda, porém terrível, né? Então é muito bonito. O chão estrelado, vários vacúolos. Quando eu tenho isso, eu não tenho isso. É a L3. A L3 tenho certeza assim, que não confunde. E a L1, entende? A L2 confunde. Muito bem. E a classificação já com a imunofenotipagem, ela veio com o estudo do grupo europeu, né? Então ele já pegou a imunofenotipagem e conseguiu definir que aquele blasto é um blasto do tipo T, é um blasto do tipo B, é um blasto mieloide, né? Então já houve uma melhora na classificação e consequentemente no tratamento das crianças e dos adultos com LLA. Novamente o perfil de nucleus aberrantes, dá para ver, ó, tá vendo? Isso não é uma célula normal. Você viu o nucleus aberrante, isso é um blasto. Eu digo isso porque quando eu cheguei aqui não tinha hematologista. E uma boa parte dos hemogramas eram liberados como linfócitos. E cara, eu comecei a ficar com raiva, porque atrasava o diagnóstico daquela criança. Então eu comecei a ligar para os laboratórios pós-CES. E eu comecei a dizer, se você não... Sabe como foi a minha primeira aula de citologia de medula óssea? Meu professor me chamou e disse, eu ainda estava na parte periférica, normal, que a gente fazia todos os hemogramas, normal. Só que ele me chamou um belo dia, ele gostava muito de mim. Ele me chamou, na acústica, vem cá. O que célula é essa? Cara, eu estava vendo toda a célula de sangue periférico. Eu olhei e eu não reconheci a célula. Aí eu disse assim, blasto? Eu chutei, realmente eu chutei. Ele disse isso. Muito bem. E sabe por que você reconheceu que é um blasto? Aí eu disse assim, professor, eu só estou vendo célula normal ali no sangue periférico. Eu olhei e não reconheci se é um blasto. É exatamente isso que o conceito pede. Então eu liguei para o laboratório e disse, se você não conhece a célula que você está classificando e ela não é um linfócito, ela não é um linfócito, coloque células atípicas, porque isso já chama a atenção do pediatra para chamar o hematologista. Não coloque linfócito, isso não é uma célula normal. E eu fui fazendo isso e eles se reuniram e pediram para eu dar blasto. Eu fiz um curso para todos os hospitais nessa época, quando eu cheguei. Eu dei um curso para o pessoal do hospital de base, bioquímicos, farmacêuticos, biomédicos, dei para o João Paulo e dei para o Semetron. E foi um sucesso e veio gente do interior também fazer esses cursos. E foi bom, porque o interior melhorou muito, eles colocaram tudo no linfócito, e eu achava bem bonitinho que agora eu já recebi, às vezes, o paciente direto do interior para mim, porque eles botavam consultar um hematologista urgente, presença de células atípicas. Eles tinham medo de botar blasto e ser processado. Eu falei para eles, bote célula atípica, tá ótimo, vai parar comigo. Então melhorou muito. Então eu construí o que a gente tem hoje. E claro, a melhoria da formação, né? Porque aí começou a ter faculdade de biomedicina, né? De farmácia. Mas quando você trabalha e você bota uma célula que é desse jeito, olha essa aqui, gente. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 nucleus e você bota linfócito, você está matando o paciente. Então foi um trabalho difícil, de início eles me detestavam, mas depois... meu médico, eu só queria melhorar, eu era a única hematologista. É o melhor que eu conheço, mas também deve colocar até quantos vacunas tem. As pessoas melhoraram muito se interessaram em fazer cursos fora na sua faculdade, se aprimoraram, e hoje nós temos bons bioquímicos farmacêuticos que dão lâminas maravilhosas. Então vamos lá, a classificação então do grupo europeu é B ou T. Lembrando que 80% dos blastos são B, de bom. Então, leucemia, linfoblástica aguda, precursor B em 80% dos casos, sobrando 20% dos
casos de linfoblástica aguda previssor T. E o tratamento, gente? Também não vou cobrar isso de vocês. Né? Nós fazemos, inicialmente, uma fase de indução, chamada indução da remissão. A gente não diz cura, a gente diz remitido no momento, porque a recaída pode surgir, na cabeça da mãe, se é curada e ela recai, como você não disse que estava curada? A gente não usa esse termo, a gente diz remitida. Remissão significa eu não tenho a leucemia naquele momento, mas eu não posso ainda dizer que você está curado, porque nos 2 primeiros anos pós-tratamento a recaída começa. Então, a gente acompanha 5 anos esses pacientes direto, fora os 2 anos de tratamento, são 7 anos. Então, fase de indução, a gente faz, né, a limpeza do sistema nervoso central com quimioterapia intratecal, feita aqui, ou aqui, bota aqui, terapia aqui. Faz uma consolidação da remissão, como se fosse uma dose de reforço, que não vacina. E depois você faz uma fase de reindução. Você volta para destruir tudo de novo, à medida que a medula volta normal e sem plástico, isso é bom prognóstico. À medida que a medula volta dessa bomba atômica e vem com plástico, isso é mau prognóstico. Ou seja, você não conseguiu tirar no primeiro ciclo da presença desse plástico, isso é mau prognóstico. E por fim, você faz uma manutenção que levará 1 ano e 6 meses e uma duração total de tratamento de 2 anos. Não é fácil para a mãe, ela abandona tudo para ficar com essa criança. Não é fácil para a criança. O bom é que na infância ela não vai lembrar de tudo que ela passou, de tudo que ela sofreu, não lembra. A memória também não permite, muitas medicações afetam a memória, o crescimento também. Então, esse sofrimento ela não vai lembrar, mas custa a mãe 2 anos de muita pressa, muito choro e muita expectativa de que dê certo. Uma boa parte da cerebro é empática, que a gente vai ter. Como eu disse, LLA, a gente não manda para transplante de medula óssea, ela é curável numa faixa de 95%. É igual no Brasil, miscigenação. Lembra que a gente não entende muito as características? A gente tem muita miscigenação. Às vezes o nosso índice é muito grande. Então, aqui o estadiamento, né, o padrão, o risco padrão baixo vai incluir, então, crianças de 1 a 9 anos, né, que chegam para a gente com contagem de leucócito inferior a 50 mil. Lembra que eu falei que a chegada para nós é mais importantíssimo que o tempo propriamente dito, né? Então, chegar para mim com 50 mil para baixo é excelente. Chegou para mim com mais de 50 mil ou os extremos de idade, isso é mau prognóstico. Mau prognóstico, a gente entende, tá? Não responder a quimioterapia. Mau prognóstico, responder e recair. Mau prognóstico, não responder, não sair da leucemia e morrer. Isso é mau prognóstico. Abaixo de a média de incidência. Essa parte do padrão baixo. Risco padrão são as crianças que vão melhor responder à quimioterapia, ao tratamento. Em relação à questão dos glóbulos brancos, toda vez que uma leucemia ultrapassa 50 mil leucócitos, a chance das células se perderem, ficarem escondidas nos órgãos e depois recair é grande. Então, esse 50 mil para baixo, bom prognóstico. 50 mil para cima, mau prognóstico. Tem criança que chega com 150 mil leucócitos. A gente já sabe. No futuro vai recair. No futuro vai ter que ir para transplante. Ou não vai responder a quimioterapia. Aí você faz, destrói, terminou a primeira semana ainda com plástico. Isso é mau prognóstico. Alto risco, crianças menores que 1 ano ou maiores que 9 e contagem de leucócitos totais acima de 50 mil. Isso é importante.
Vamos lá. Diz que a incidência dessa doença é de 2 a 5 anos. Não quer dizer que de 1 ano a 80, 90 anos eu não possa ter. Mau prognóstico é abaixo de 1, acima de 10. Deu para entender a incidência o que é? Ou seja, a gente encontra mais leucemia entre 2 a 5 anos. Isso é incidência. Isso é escalonização de risco. Crianças muito novas, abaixo de 1 ano, ou mais velhas, de 9 anos, vou mandar vocês de novo para estudar biostratista. A primeira vamos lá! Esse risco é tido no primeiro contato daquela criança. É como ela chegará para você. Se ela vier pancitopênica, ótimo. Ótimo, não tem nem plástico. Tudo na medula. Essa é a hora de destruir tudo antes que ganhe sangue periférico e filtre outros órgãos. Entenderam? Veio ao diagnóstico, um hemograma com anemia, leucócito alto, de 50, 40, 30, plaqueta baixa, risco padrão. Boa resposta. Veio com 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil. Isso é risco alto de recaída, de não sucesso no tratamento. Entendeu? Então, a pancitopenia calha no risco baixo. A pancitopenia. No caso, se por exemplo, der, por exemplo, logo branco ali, sei lá, de 35 mil, mas com presença de plástico, aí a gente já classifica como um alto risco. Não interessa, é leucemia mesmo. Não, mas a gente já classifica como alto risco. Alto risco, acima de 50 pode ter um plástico, ou 10, ou 20, ou só plástico, 80% de plástico é mal prognóstico. Não depende do número de plásticos, depende do número de leucócitos ao diagnóstico. Estadiamento está acabando. Outros fatores que influenciam os grupos de risco. Se as células leucêmicas têm origem no linfócito B, se tem origem no linfócito T, alto risco. Se há alterações cromossômicas, já vi, mais alteração cromossômica, mais alto risco. E a rapidez com que a leucemia responde ao tratamento. Ao término da primeira fase, chamada fase de indução, eu vou no mielo. Esse mielo não é para ter células de leucemia. Eu destruo tudo e faço o mielo. Se ao destruir ainda tiver plástico, isso é mal. A resposta ao tratamento não foi. Se eu destruir tudo e fui ao mielo e não tem plástico, isso é bom. O que vem depois, eu destruí tudo, você fica para morrer. Vai precisar de transfusão de sangue, profilaxia com antibiótico, transfusão de plasma. Aí eu dou o tempo das células voltarem. Se não tem nada a ver, tá ótimo, né? Vacilo. Só que quando ela voltar, se ela voltar às células normais, eu sigo a próxima fase, consolidação. Tá ótimo. Mas quando ela volta, se ela volta com plástico, você para o tratamento e coloca outro esquema e já sabe que é mal. E às vezes essa criança faz 3, 4 ciclos diferentes de tratamento. Porque não posso mandar para transplante aquilo que não foi repetido. Entendeu? Você pensa que o transplante é salvaguardar, mas não é. Eu só posso mandar para transplante se você não tiver margem de segurança. Então, quando eu faço o primeiro ciclo, volta a célula. Aí eu mudo o meu protocolo. Eu faço outro esquema de quimioterapia. Aplacio, destruo tudo. Quando volta a leucemia, aí eu faço talvez um terceiro encontro para cuidar de paliativos. No final do tratamento, você faz um transplante oncológico? Não, se faz transplante para LLA. Só se faz transplante para LLA, quando ela recai e você consegue tirá-la da leucemia de novo.
95% das crianças vão ficar curadas apenas com quimioterapia. Isso é um alívio também. Mas se a gente tiver essas dificuldades, a gente não. Mas não é o problema. Não faz. E muito menos autônomo. Se a tua medula não presta, não presta para eu reintroduzir em você. Porque geralmente é autônomo. Não serve para você, tem que ser de mim. Você vai ter a mesma genética. Não é isso, gente?